escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma oração. Bondoso Deus, Pai querido, te louvamos e agradecemos porque estamos aqui, Pai, reunidos, mesmo à distância, Senhor, mas usando da tecnologia que o Senhor permitiu ao homem para aprender da Tua Palavra mais uma vez nesta manhã. Que o Senhor prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, que o Teu Santo Espírito possa falar até nós e que nós possamos ouvir o que o Espírito diz à nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade ao nosso estudo da revista A Família da Aliança, hoje nós vamos estar vendo sobre os filhos também têm o seu papel, parte 1. A vida na família da aliança. Por que essa lição é importante? Primeiro, porque os pais são autoridades constituídas por Deus. Os filhos que crescem sob essas perspectivas são espiritualmente mais fortes, emocionalmente mais seguros e fisicamente mais saudáveis. Essa lição, ela vem mostrar como o filho é importante que ele se submeta à autoridade de Deus, dos pais, e para viver, para glorificá-lo para sempre. Afinal, o papel do pai e da mãe é glorificar a Deus da vida do seu filho e levá-lo até o caminho do Senhor. Aí eu te pergunto, quem nunca disse essas frases? Obedeça porque eu sou seu pai, ou obedeça porque eu sou sua mãe. Você nunca faz nada direito. Você vai ver quando seu pai chegar em casa. Gente, eu várias vezes usei essa frase e mostra uma fragilidade de autoridade sobre o filho. Outras frases, pare de chorar, isso é sua culpa. Fora quando o pai xinga o filho, né? Burra, gorda, idiota, sai daqui, estúpido, você não presta, você só me dá trabalho, pirralha, você, não sei por que você nasceu, sua ridícula, e assim vai, né? Os níveis de virtudes da criança. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Efésios 6, do capítulo 1 ao 3, são os versículos básicos da nossa lição de hoje. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos entender o que significa a palavra obedecer. Obedecer é você submeter-se à vontade de outra pessoa. Por exemplo, obedecer aos professores. Você estar sob a influência de alguma coisa, de alguém, de algum grupo social, enfim. Servir ou trabalhar em favor de algo ou alguém. Alguns municípios se recusam a obedecer ao Estado. É um exemplo. Encontra-se em indicio.com.br. É você obedecer, eu falo para os meus filhos, que é fazer algo contrário ao que você gostaria de fazer. Você coloca-se sob a voz do que fala com autoridade. Aquele que você está falando com você com autoridade, você se submete a aquela voz de comando sobre você. Então, concluindo, o que vem a ser obedecer? Obedecer é respeitar, reverenciar, honrar, ter em consideração, tratar com dignidade, como pessoas especiais e colocadas por Deus na posição de autoridade.
Mas espera um pouquinho, vamos ver o que é autoridade? Autoridade é um direito que determina o poder para ordenar. É um poder este que é exercido para fazer com que alguém obedeça. Meus irmãos, mas vamos pensar o seguinte, não esquece que essa lição não é para o seu filho somente, essa lição é para você, que você também é filho, você também é pai, você é sogro, sogra, enfim. Honrar é só isso? Não. No Antigo Testamento, ele trata sobre o respeito, a reverência e sobre o sustento financeiro do filho para com o pai na sua velhice, quando idoso. Então, e no Novo Testamento? Olha que legal, velhos e necessitados precisam de cuidados, de sustento financeiro do filho. Não o pai ainda velho continuar sustentando o filho, é o contrário. Então, em Mateus, Jesus, no capítulo 15, do 4 ao 8, diz: pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês, Jesus estava falando com os fariseus, afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Traduzindo para vocês, irmãos, se você dá desculpa para não cuidar do seu pai, da sua mãe, por conta de uma tradição, porque deu dinheiro para a igreja e tudo mais, vocês estão anulando a palavra de Deus, está ao contrário à palavra de Deus. Quantas vezes nós deixamos de poder estender a mão para um pai ou para uma mãe, quer com um plano de saúde, nem que fosse pequenininho, ou vou toda vez comer na casa do meu pai e da minha mãe, não dou uma cesta básica, não dou 1 quilo de carne, como se fosse a obrigação do pai e da mãe, depois dos marmanjos casados com filhos. E digo marmanjos não só referente aos homens, mas às mulheres também. Então, se atentem a isto. Só uma observação, me perdoe porque saiu a palavra Deus em letra minúscula ali, tá? Eu não consegui corrigir depois, desculpem. Mas e aí, quando a pessoa é viúva? A palavra de Deus em 1 Timóteo 5, 3 e 4 diz: honra as viúvas, mas verdadeiramente as viúvas, tá? Aquelas que estão viúvas realmente. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, se a viúva tem filhos, netos, estes têm que ter piedade e ajudar em relação a esta viúva, a honrar, a obedecê-la. Então, Deus, ele não faz em nenhum momento acepção de algum componente da família. Vamos ver, então, quais são os opostos de honrar os pais. Desprezo, primeiro, o que vem a ser o desprezo? É uma ação ou efeito de desprezar, ausência de consideração, sem apreço nem estima, desdém, tratava as funcionárias com desprezo. Um exemplo, sensação que eleva o espírito, fazendo com que o indivíduo não sinta medo, inveja, cobiça, desejo, etc. Desapego, desprezo pelos bens materiais. Deus fala em Deuteronômio 27:16: maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Segundo, amaldiçoar, deitar maldição, blasfemar, maldizer, execrar, condenar, reprovar o pai e a mãe ou autoridade,
Se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte, em Levíticos 29. Mas é só o desprezo e amaldiçoar que significa desonra? Não. Negligência, que é falta de cuidado, a revolta, que é a rebelião, uma expressão de indignação, de insubmissão contra algo ou alguém. Ridicularizar, que é zombar de uma pessoa, expondo-a ao ridículo, escarnecer. Escandalizar, que é chocar, ser a razão de um escândalo, e nesse sentido da Bíblia é comportamental, escândalo comportamental. Zombaria, que é ridicularização, ao comportamento ou dito que busca causar riso ou entreter por ser hilário. Rebelião, ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade legítima. Rejeição é uma ação ou um efeito de rejeitar, demonstrar repúdio. Usa-se com as seguintes preposições: rejeição de ou a quem. Rejeição ao consumismo, rejeição da sociedade que consome exageradamente, rejeição aos nossos governantes, rejeição à medicina. Desdém, ação de desprezar algo ou alguém, pouco caso. Comportamento que expressa indiferença, distanciamento. Então, essas são outras atitudes de desonra contra o pai e a mãe. E de que maneira você honra seu pai e sua mãe? Como em Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Não são papéis invertidos onde os filhos têm que obedecer, os pais têm que obedecer os filhos. Não, é o pai e a mãe a autoridade dentro de casa. E quando seu pai e sua mãe for velho, você tem o papel de cuidar deles. É até engraçado dizer isso para vocês, mas o Eduardo, meu marido, ele brinca, mas com uma conotação verdadeira, lógico, falando para as crianças: olha, quero que vocês estudem, trabalhem, e quando eu ficar velho, vocês vão cuidar de mim, da sua mãe, pagar plano de saúde, cuidar de tudo. Eu não vou ficar mais gastando, não, é vocês que vão cuidar de nós agora. E ele está certo, porque biblicamente falando, esse é o papel do filho quando seu pai e sua mãe estão na velhice. Gente, olha que interessante, há um tempo atrás, década de 80, 90, revista Veja publica, década de 80, deixem seus filhos em paz. Foi uma das publicações de capa da revista. E depois, na década de 90, anos 2000 ali, final de 90, início do ano década de 2000, sai a discussão sobre a palmada, né? A lei da palmada. Lógico que a gente não quer que nenhum pai espanque o seu filho, por favor. Mas a Bíblia fala sobre a vara. Aí nós temos uma reação há alguns anos atrás e começam a sair nas capas de revista: não, não e não, autoridade de criança, eles é que mandam, filhos tiranos, pais perdidos. Então nós estamos vendo uma reação de algumas medidas em que a psicologia, a psicoeducação, psicopedagogia, na época, interferiu isso dentro das famílias, né? Eu lembro-me que uma das coisas na década de 80, na minha fase indo para a pré-adolescência, né? Entrando nos anos 90, eu lembro que a psicologia na época orientava os pais a não dizer não o tempo todo, tem que explicar para a criança os motivos do não. Não pode simplesmente dizer não e por ser simplesmente a autoridade máxima da sua casa, né? Então nós devemos deixar
dessa liberdade dos filhos nos questionarem. Gente, tudo que é demais e que é do homem não dá certo, uma hora vira consequência. E nós estamos vendo hoje as famílias, hoje os pais desesperados aí, pessoas que procuram aconselhamento de pastores, pessoas que vão atrás de psicólogos ou mandam os filhos para psicólogo para poder resolver aquilo que ele não consegue como autoridade dentro da sua casa. Então, o maior psicólogo chama-se Deus, né? E ele fala, ele nos orienta na palavra dele, em Provérbios, em Deuteronômio, sobre a disciplina do filho. E no Novo Testamento nós vamos ver que também Deus fala. No livro de Hebreus, Deus fala que a dor pode vir da disciplina agora, mas amanhã você vai ter o seu bônus, esse benefício de você ter disciplinado o seu filho. Eu vou deixar esse versículo para vocês no final da nossa aula. E aí, essas revistas são recentes, né? Se você procurar revista Veja, revista Época, você vai ver assuntos recentes sobre isso, como está a degradação do mundo cada vez mais rápido. Então, esse garotinho aí da capa, vestido com a Pequena Sereia, a roupa da Pequena Sereia, foi um aluninho que causou, porque ele queria ir para a escola vestido assim, no interior da Inglaterra. Então, saiu sobre a reflexão sobre sexualidade e gênero. E hoje é algo muito forte dentro das próprias escolas, sendo trabalhado a filosofia da criança de vida desde pequena. E isso não cabe à escola tratar, cabe aos pais, à família cuidar dessa perspectiva e não da escola. E está se tratando dentro da escola. Nós vemos dentro das escolas, quando os nossos filhos entram na parte de colegial, como eles são influenciados por aulas de filosofia ou pelo currículo oculto de alguns professores que apoiam essas ideias, que contradiz aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, onde Deus condena isso. Só uma observação, eu tenho uma amiga íntima, alguns jovens conheceram ela pregou no nosso acampamento, faz parte da Chácara Primavera, e eu tive uma situação que eu vivenciei numa determinada escola aqui em Jaú, que queriam que a gente aceitasse isso e não poderia corrigir meu filho em relação, por exemplo, ao meu filho, se ele deveria ou não brincar de boneca, um exemplo. E eu fui conversar com ela, porque ela é uma psicóloga de nome em Campinas, e inclusive trabalha para a Chácara Primavera, para os líderes dentro da igreja, e ela me explicou que a criança, até os 4 anos, ela não sabe o que é gênero. E quem deve ensinar isso é o pai e a mãe, sobre a questão de sexualidade, ser macho e ser fêmea. A questão depois da adolescência, que entra na fase que falam que vai escolher de ser homossexual, não, isso daí é lá na frente, não tem nada a ver com criança quando ela é infantil, porque ela não sabe o que é ser homem e nem o que é ser mulher, tá? Depois nós temos a questão aí da maioridade penal, aos 16 anos, e aí? Os jovens cada vez mais cedo, aí a gente colocou 16. Se vocês entrarem na internet, nós temos um caso no Nordeste de 4 garotos que estruparam, desfiguraram, acho que é assim que se fala, o rosto de algumas jovens que eles fizeram como refém deles. E um dos garotos tinha 12 anos. Depois a gente tem a questão, já que nós estamos falando da autoridade, eu vou falar mais adiante, a questão de reconstruir o laço entre o professor e o pai, porque hoje a criança é que manda no professor, o professor perdeu a autoridade dele dentro de uma escola. O professor acaba do Estado empurrando, entre aspas, com a barriga
para não ter problemas, né? E dentro das escolas particulares, pais que exigem que passem seus filhos ou tiram da escola porque não quer aquela autoridade do professor de repetir o seu filho, por exemplo. Gente, lógico que existem casos e casos. Eu estou citando alguns exemplos do que a nossa sociedade tem mudado em termos de mentalidade anticristã. Qual é o limite da obediência? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Eu até brinquei com algumas palavras aí, né? Que todo mundo fala inglês ou espanhol. Todo mundo não, né? Mas são línguas hoje exigidas dentro do nosso currículo de emprego. Então, sempre, português, forever e siempre. Então, sempre, gente, para sempre, eterno. Obedeçam seus pais sempre, pois isso agrada ao Senhor. Mas a autoridade é sempre absoluta aos pais? Você quer saber quando a autoridade começa a perder, né, esse absolutismo sobre os filhos? É quando a autoridade começa a ser desobediente a Deus. Quando o mandamento humano está em conflito com o mandamento de Deus. É lógico que uma criança pequena ela não vai saber distinguir entre o bem e o mal, o que é de Deus e o que não é. É normal. A melhor atitude para uma criança é sempre obedecer aos pais. Então, por isso eu pus minha carinha aí, ó. Não esqueça, não esqueça. E em Atos 5:29, Paulo diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se aquela atitude que o pai está ensinando para um filho, o filho vê que não condiz com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus, você não, o pai perde essa autoridade sobre o filho naquele momento. E, gente, você quer discutir com uma pessoa sobre alguma coisa, discuta em cima da palavra de Deus. A primeira coisa, a pessoa crê na Bíblia? Se ela não crê, não vai, o estilo de vida já é diferente, porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Se a daquela pessoa não é, não tem o que discutir com aquela outra pessoa. Então, se você quer chamar a atenção do seu filho, ou o filho quer alertar o pai sobre aquilo que ele está te ensinando de errado, Bíblia. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Aponte para o seu pai ou aponte para o seu filho aonde está o erro naquela atitude de autoridade sobre ele. Ele não estará argumentando contra você, mas ele estará argumentando contra a palavra de Deus. E isso também é dentro do casamento, quando o marido ou a mulher quer exigir uma autoridade, algo dentro da sua casa e não corresponde com a palavra de Deus. Então, o marido está apto a mostrar a sua esposa, como a sua esposa está apta a mostrar o seu marido. Então, tendo um estudo mais profundo aí sobre essa lição, o que nos explica o 5º mandamento no Catecismo Maior? Peguei a pergunta 124 para vocês e expus. Que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe, entre aspas, no 5º mandamento, abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores no quê? Em idade e superiores em dons. Especialmente todos aqueles que, pela sua ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade. Aonde? Na família, ou na igreja, ou no Estado. Da onde veio essa definição do Catecismo Maior? Desses versículos que eu coloquei aí para vocês. Provérbios 23:25 vai tratar de como o filho tem que ser em relação aos pais. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Então, meu filho, seu pai e sua mãe é feliz em relação a você? Ou você é conhecido como o filho rolista, ou o filho briguento, o filho mentiroso?
Ou o seu pai e sua mãe se alegram sobre você. E isso eu não estou falando para filho, criança pequena, não. Estou falando para nós adultos. Como você é conhecido dentro da sua família? Pelo seu pai, pela sua mãe? Com alegria? E não esqueça de exultar a mulher que deu a luz para você nascer. Em Gênesis 4, 20 e 21, diz que Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha que legal essa mulher Ada. Teve 2 filhos que deram a ela o prazer de ter dons e serem os pais da criação desses dons. Puxa vida, quando eu estou na escola, eu não tenho só um professor, eu tenho vários, porque cada professor é especialista naquilo que ele está me ensinando, quer na escola ou na faculdade. Então, eu tenho que tratar com respeito essa autoridade de dom, que tenho esse superior com dom, não somente da idade. Às vezes, no meu trabalho, numa empresa que eu trabalho, meu superior, meu supervisor, meu coordenador, tem gente que se acha muitas vezes que sabe mais do que o próprio chefe. Cuidado para às vezes você não cair no seu próprio entendimento. E aí você acabar criando uma situação de problema e ser surpreendido pelo seu chefe, saber mais do que você imagina. Mas a única coisa é que ele não te entrega todos os segredos, tá? Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado, 2 Reis 5:13. Gente, olha, essa é a situação da cura da lepra de Naamã. Os servos deles chamam ele de pai, é a autoridade deles sobre eles. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria e ele foi conversar com o profeta Eliseu e ele só mandou ele se banhar num rio que não era considerado limpo na época. E os servos deles já dizem para ele: só pediu isso, é melhor do que você continuar com a doença, não é? Nosso pai. Em Gálatas 4,19 diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha, Paulo falando. Paulo não era casado e não tinha filho, mas tinham aqueles que ele considerava como filhos dele, porque Paulo ensinava-os sobre a palavra de Deus, sobre o encontro dele com Deus e aquilo que realmente Deus queria, como as pessoas amassem, adorassem, glorificassem e honrassem a Deus. Você não, às vezes, você não tem os seus pupilos, você não tem o mestre que você vai se aconselhar? Assim era Paulo, por isso que eles chamavam esses de seus filhos. Em Isaías 49:23 diz: reis serão seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Puxa vida, os reis, seus padrastos, e as rainhas, as suas amas de leite, né? Então, eu com o Estado aí governando sobre a nossa vida, não deixando faltar comida ao pobre, fazendo de tudo, né? Dando dinheiro aí para o pessoal que está passando situação difícil agora em relação à pandemia. E quantas, mesmo pobres, estão se beneficiando disso, que não deixaram se registrar para continuar utilizando do benefício do governo, ou não possuem registro, mas recebe auxílio do governo. E aí vem com a mentalidade: mas eu pago meus impostos, eu também tenho direito. Não, se você for ver, o direito não é seu, o direito é para aqueles que estão desempregados, para aqueles que não possuem emprego.
um exemplo, tá? Do que nós temos visto aí dentro das mídias, dos jornais, falando dos abusadores. Então, começa desde lá de baixo, não é só lá em cima, não. E o que nos explica ainda na pergunta 127 do Catecismo Maior? Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras, em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Então eu peguei alguns versículos que são citados aí no Catecismo Maior, nessa pergunta, que fala sobre honrar pai e mãe, honrar as superiores, né? Onde Malaquias diz, em capítulo 1, versículo 6, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Falando sobre o inferior subordinado, né, com a autoridade do seu superior. Então, o filho com o pai, o servo com o seu senhor. E aí, para Deus, onde está a honra? E nós vimos lá atrás como eu desonro, né? Aquilo não é só para o nosso pai ou a nossa autoridade. Nós também podemos nos referir ao nosso próprio Senhor, nosso Deus. Em Levíticos 19, 32 diz, levantem-se na presença dos idosos, honre os anciãos, temam o seu Deus. Então, respeito aos idosos. 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, antes, o que nós temos que fazer? Súplica, oração, intercessão, ação de graça, para que esses homens do Estado possam permitir que a gente tenha uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade. Em 1 Pedro 2, 13 e 14 diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, eu quero que vocês notem que eu coloquei 2 versículos do Velho Testamento e 2 versículos do Novo Testamento. A maior prova de que Deus não muda aquilo que ele pede, aquilo que ele pensa. Quem muda são os homens. Então, quando você vem com aquele discurso, o Deus do Antigo Testamento era assim, meu irmão, você não conhece nem o Antigo nem o Novo. Você precisa ler a Bíblia inteira para ver que o Antigo e o Novo falam o que Deus sempre pensou, falou, ensinou. Quem muda é o homem. É o homem que deixa de ser fiel para o Senhor. Então, continuando aí nos nossos versículos, né, alguns da questão 127 do Catecismo Maior, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus.
Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. 1 Pedro 2, 13 e 14. Nosso papel é estar orando por essas pessoas que nos perseguem, por aquele chefe que tem medo de perder o trabalho dele e te maltrata, pelas pessoas orgulhosas, vaidosas, invejosas. Enfim, esse é o nosso papel quando nós possuímos superiores desta forma. Em Romanos 13, 6, 7 diz: é por isso também que vocês pagam o imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Meus irmãos, as suas coisas, financeiramente falando, você paga o que é devido aos outros? Não estou falando numa situação que você hoje está passando por uma dificuldade. Estou dizendo, no dia a dia, quando você tinha condição financeira de pagar o imposto, o IPTU, pagar sua água, sua luz, pagar o ISS, o ICMS e nossa, uma tonelada de imposto, né? Deus fala para você pagar. Você tem um funcionário, ele é registrado? Está correto? Ou você está adulterando a carteira desse funcionário, ou fazendo ele assinar, acordando algo que lhe é devido, mas você não quer assumir e pagar. Então, é bíblico. Seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Salmos 31, 23. Sabe por que seu marido é respeitado na cidade? Porque a mulher dele o respeita, a mulher dele fala bem dele. Não fica reclamando, não fica falando mal. E muito menos na frente dos filhos, para que estes, quando crescerem, não faltem com respeito com o pai, porque a mãe incitou o ódio no seu coração. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Quer presbítero, quer diácono, quer pastor, você desonra essas pessoas? Fala mal delas? Mas se você faz parte de uma igreja onde a gente ora antes de uma eleição, antes de colocar uma pessoa no cargo que ela está, então você não está contrariando a pessoa somente, não é pela pessoa, mas a Deus. Você não tem confiança no Senhor. Falta o seu orgulho ser colocado de lado, a sua vaidade, e você falar: Senhor, tira isso do meu coração, pois não convém. Em Tito 2, 9 e 10, gente, quem tiver a vontade, porque oportunidade nós temos, a vontade, leia esse livro maravilhoso de Tito, ou escute, né, o Cid Moreira, porque ele fala sobre o papel da autoridade, as moças com as mais velhas da igreja, a autoridade dos presbíteros, dos pastores, dos homens, a submissão das mulheres com os maridos. Não é que a mulher vai ser açoitada não pelo marido, não é isso. A mulher ajuda a direcionar a cabeça do homem. Você é mulher, você é esposa, está do lado do seu marido para ajudar ele a honrar e glorificar Deus. Não como a mulher de Jó fazia para mandar Jó amaldiçoar a Deus, não. Não, tô junto, vamos orar, vamos ver qual é o melhor caminho. Então, o livro de Tito é maravilhoso e é um livro curtinho. Você, em menos de meia hora, você lê o livro todo. Aproveita a oportunidade. Ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança,
para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Qual o testemunho que você dá para os seus empregados? Empregada doméstica, faxineira, a sua faxineira ou a sua empregada doméstica sai falando que você fala mal de todo mundo, ou aquela família só briga, a faxineira não tem nem vontade de ir na casa de tanto que o marido e a esposa brigam quando estão em casa. Então, você paga o que lhe é devido? Você registra direito a sua empregada? Ou o seu empregado? O seu trabalhador? Para dar a César o que é de César? Para dar o testemunho que você obedece aquilo que o Estado lhe imputiu? Para depois o empregador não for lá, não te processar por algo que lhe é devido, porque é causa ganha, meus amigos. Pode até ser o empregado sem vergonha, mas é causa ganha. Então, dá o que lhe é devido. E procura, olha lá, fala assim, ó, ensina os escravos a se submeterem tudo a seus senhores. A procurar agradar o seu senhor. Não deixa o escravo mandar, não. Não é isso. Não é que você vai ser arrogante ou vai ser grosso com o seu funcionário. Mas ensina. Ensina eles não serem respondões. Ele fala palavrão na sua empresa, não permita isso. Isso já vai o seu testemunho. E cuidado, porque eles estão sempre de olho em vocês. É como se fossem os nossos filhos mesmo, realmente. Existe o Catecismo de Heidelberg sobre o Quinto Mandamento, que foi um catecismo que foi feito com um conselho lá na Suíça, e eles elaboraram, após a reforma, essas perguntas e respostas com base na Bíblia. A pergunta 104 é: que Deus exige no quinto mandamento? Que devote ao meu pai e à minha mãe, bem como a todos os meus superiores, honra, amor e fidelidade. Submeta-me obediente tanto aos seus benefícios, ensinos, como às suas disciplinas, suportando pacientemente suas fraquezas, pois Deus almeja governar-nos por meio deles. Então, em Efésios 6, 1, 2, 5, ele vai falar sobre a honra aos pais e aos escravos para obedecerem aos seus senhores. Em Colossenses 3, 18, 20 e 22, vai falar do papel da mulher, dos filhos e dos escravos. Depois, em Êxodo 21, 17, fala que quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe vai vir a ser executado. Nós hoje não mandamos executar os nossos filhos assim como se fazia em Israel no passado, mas o ensinamento continua, né, que Deus aborrece filhos que têm essa atitude. Lá no Antigo Testamento, quando uma criança ou jovem amaldiçoasse ou insultasse seus pais, ele era apedrejado na hora. E agora os filhos não são mais apedrejados por isso, quando Cristo vem na nova dispensação, mas eles devem ser disciplinados severamente pelos seus pais. Então, a autoridade dos pais nos lares devem ser respeitadas, porque isso torna um ambiente melhor para o desenvolvimento de uma verdadeira e profunda amizade entre pais e filhos. Em Romanos, vai falar sobre a autoridade governamental, que devemos estar sujeitos a elas. Em Efésios 5, 22, vai falar sobre o papel da mulher. Olha as feministas aí, cuidado. Em Provérbios 1, 8, fala para o filho ouvir a instrução do seu pai e da sua mãe, os ensinamentos. Depois, em Provérbios 4, 1, fica atento à instrução do pai. Em Provérbios 15, 20, o filho sábio da alegria, né? Já falamos dele, mas o tolo despreza sua mãe. Em Provérbios 20, 20, sobre quem amaldiçoou o pai e a mãe, nós vimos o que vem a ser a palavra amaldiçoar. No Provérbios 23, 22, ouça seu pai que o gerou, né? E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Em 1 Pedro 2, 18, olha aí o respeito
senhores, por parte dos escravos, né? Hoje, vamos dizer, do funcionário ao seu chefe. Em Efésios 6, 4, 9, para os pais não irritarem seus filhos, mas criarem na instrução e conselho do Senhor, né? Não fazer diferença entre as pessoas, né? Que Deus não faz essa diferença entre as pessoas, me perdoe. Em Mateus 22, 21, de César responderam eles, e Jesus responde: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acabamos de ver anteriormente o que eu falei sobre você pagar os seus impostos, pagar o seu funcionário que lhe é devido. Em Romanos 13, 2, 3, fala que aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem podem trazer condenação a si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. A pergunta que eu faço: quem é você? Eu sou pai, patrão, assalariado, assalariada, autônomo, autônoma, filho, sogro, avô, bisavô, genro, tio, cunhado, irmão, presbítero, diácono, pastor, membro da igreja presbiteriana, presidente, vereador, vereadora, prefeito, prefeita, avó, mãe, filha, nora, sogra, prefeito, esposa, irmã do lar, tia, bisavó. O que você deve fazer? Honrar a autoridade para que se prolongue os seus dias na terra. Quer um exemplo? Esse daqui era a pirâmide social na época do Egito, onde começava a base com os escravos, camponeses, até vinha essa hierarquia. Qual que é a nossa organização política da nossa sociedade? A base é a família, depois você faz parte de um agrupamento social, onde você tem ou faz parte de um clube, ou de uma igreja, ou de um centro acadêmico, enfim. Acima disso, nós temos o município, vereadores, prefeitos, né? Depois, o estado, nosso governador estadual, e acima o governo federal com os 3 poderes lá executando. Não vou entrar em parte política aí. Então, essa é a organização política da nossa sociedade, onde você tem que respeitar a hierarquia que está acima de você. Se você vai num clube, você respeita as leis que estão constituídas dentro daquele conselho que é formado pelo clube. Hoje nós vamos tomar a vacina do coronavírus porque existe um conselho de médicos mundialmente envolvidos e que autorizaram a venda desta vacina para o mundo. E dentre esses países, o Brasil comprou a vacina, mas não foi assim aleatoriamente, não. Existe um grupo de pesquisadores do Instituto Butantan que avaliaram esta vacina, a sua eficácia, junto com o grupo da Anvisa, onde nós temos cientistas, pesquisadores e médicos, até ser liberada para a população. Isso eu estou dando um exemplo para vocês. Isso é uma autoridade que determinou que o povo deve ser vacinado. E dentro da sua casa, da família, Jesus Cristo é o cabeça, onde o marido tem a função de proteger a família, liderá-la e prover à sua família o sustento, não é a esposa. A esposa tem o papel de confortar, ensinar seus filhos e nutri-los, administrar a sua casa. Eu não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar. Eu estou falando que esse papel do sustento do lar é do marido. Filhos é amar os pais e obedecer os pais. Esse é o papel dos filhos. Então, nós temos uma ordem bíblica da família. Finalizando, lembrando que quando a autoridade não é absoluta, é quando ela começa a ser desobediente a Deus. Para isso, a gente precisa estudar a Bíblia e ela realmente ser a regra de fé e prática em nossas vidas.